Olá pessoal, tudo bem com vocês? Durante esse mês de janeiro eu vou estar de férias e vou utilizar alguns dias para fazer uma viagem em família. Então com isso eu não vou conseguir gravar esses vídeos durante janeiro mostrando algum deck construído ou algum deck que está muito presente na Ranked ou na Standard. Assim, durante esse mês de janeiro eu vou deixar 3 vídeos gravados indicando algumas coisas dos jogos, para mais focado para quem está começando o jogo agora. Esses 3 vídeos vão ser mais focados em como montar um deck, como comprar as cartas dentro do jogo, né? Como comprar as cartas para montar aquele deck. E por último, um vídeo de como juntar as moedas do jogo, como funciona um pouquinho sobre a economia. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a gente vai dar uma olhada na interface do jogo, o que tem dentro do jogo, e vamos dar uma olhada em como montar decks, beleza? Então, bora lá. Bom, aqui é a página inicial do jogo, né? Aqui a gente tem a parte da home, que sempre vai abrir dessa maneira. Aqui dentro da home a gente tem notícias. Aqui tem o novo jogo, que é do Pioneer. Aqui a gente tem o Qualify Play-in, que começa em 18 horas e 41 minutos. E aqui Explore do Metagame. Aqui embaixo a gente tem as missões dos jogos. Aqui a gente tem essas aqui são as missões diárias que aparecem, elas ficam rotacionando. Aqui eu tenho as missões diárias, que são sempre as mesmas missões. Aqui eu tenho a experiência que eu ganho jogando as partidas, vencendo as partidas. Elas resetam todo domingo. E aí cada vez que eu ganho uma vitória durante a semana, eu ganho 250 de XP, que essa XP é utilizada para completar o passe. Tem vídeo aqui no canal sobre o passe. Então, se compensa ou não comprar o passe, tem um vídeo aqui explicativo. E aí a gente vai subindo de nível no passe, pegando essas experiências que é ganhada tanto em missão diária, missão que aparece todo dia, as missões diárias que são as mesmas, quanto na XP que reseta todo domingo. Aqui em cima a gente tem o Profiline, que é o nosso perfil, a gente tem a aba de decks, a gente tem a aba de boosters, a gente tem a loja e a gente tem a maestria, que é a maestria do passe. Mais aqui para a direita a gente tem as fichas de draft, aqui a gente tem a quantidade de coringas que a gente tem dentro do jogo, aqui a gente tem as moedas, aqui a gente tem desafios, mensagens e configuração. E aqui na parte de baixo a gente tem o jogo em si. Bom, como o foco do vídeo é construir decks, então a gente vai na parte de decks. Clicando aqui em decks, vai aparecer todos os nossos decks aqui no My Decks. Então dentro do... deixa eu mudar para o português aqui. Gráficos... vou mudar para o português. E aí eu tenho meus decks. Então fechando aí, eu tenho os decks iniciais. Então esses aqui são os decks iniciais do jogo, que todo mundo recebe esses decks e você pode abrir e jogar com esses decks. E aqui embaixo a gente tem os decks de Brawl, que a gente vai falar depois. Bom, aqui são os decks iniciais, então todo mundo recebe, e aqui tem os meus decks, os decks que eu construí. Então, o que acontece? Dentro do deck inicial, vamos pegar um de exemplo, por exemplo, Desert of Oasis. Então a gente dá 2 cliques. E aí o deck abre pra gente dessa forma, assim, e daí eu vou conseguir ver todas as cartas disponíveis no deck. Começando, elas geralmente são ordenadas por mana. Primeira mana, 2 manas, terceira mana, quarta, quinta, e aqui no caso está em sexta mana, e as últimas cartas são as manas. Aqui a gente não consegue fazer muita coisa, né? Então a gente vai clicar aqui no mais decks, a gente vai dar uma olhada em um deck já pronto, e depois a gente vai olhar os decks que precisam ser construídos e essa parte aqui de baixo. Beleza, em deck pronto, toda vez que eu abro o deck, ele aparece dessa forma, assim para mim. Tá, aqui eu tenho o meu deck, então também 1 mana, 2 manas, 3 manas, 4 manas, parte de 5 manas e a minha coleção de manas. Aqui vai informar a quantidade de cartas que eu possuo dentro do meu deck, no mínimo 60 cartas. Eu tenho essa setinha, onde eu abro e fecho meu deck. Eu posso modificar as cartas de lugares dessa maneira, criar novas fichas, tá vendo? Então posso abrir tudo, ou eu posso juntar tudo numa coluna só para me fazer, por exemplo, eu quero separar por criaturas, quero separar por encantamentos. Eu consigo fazer isso, por exemplo, eu quero as criaturas de um lado para saber quantas criaturas tem.
Eu posso ir fazendo isso, brincando assim dessa maneira. Além disso, eu posso clicar aqui nessa caixinha e eu tenho todas as informações desse deck. Então, criaturas são 22, e aí o tipo de criatura é 2 cavaleiros, 14 coelhos, 4 detetive, 4 guerreiro, 8 humano, 8 soldados, mágica instantânea 2, feitiço 9, encantamento 4, classe 2, terreno 23, aí floresta 5, planície 9. Ou seja, aqui dá 14, né? Os outros são de terreno 12. Aqui eu posso escolher meu protetor de carta, aqui eu posso escolher meu avatar, aqui eu posso escolher meu companheiro na parte do meio. Aqui eu escolho qual tipo de formato eu quero jogar. Padrão, histórico, explorador, alquimia, atemporal. Então posso definir aqui. E aqui eu tenho minha base de manas, né? Com 1 ou menos 8, com 2, 14, 3, 6, 4, 2, 5, 7, 6 mais 0. E aqui eu tenho as cartas que são brancas, as cartas que são verdes, as cartas que são os terrenos e as cartas que são dual, né, de 2 cores. Criaturas 22, não criaturas 15. Então eu tenho essas informações já básicas dentro do meu deck. Desse lado tem a minha reserva. Eu tenho essas 2 cartas, a Antífona, e eu tenho a Estação da Toca que eu deixei aqui. Eu posso, por exemplo, trazê-las para cá e utilizar elas, ou eu posso voltar elas para cá. Era uma boa, era uma carta que eu estava pensando em testar, depois eu penso pegar em testar essa carta. Eu posso ver dessa maneira. Aqui nesse canto direito, eu posso mudar o layout do meu deck. E eu posso ver ele dessa maneira, em forma de lista. Eu vejo em forma de lista e eu vejo as quantidades aqui. Eu posso clicar aqui e aumentar a quantidade. Por exemplo, viu? Foi para 4. Aqui está em 2. Se eu clicar, vai para 4. E aí o que acontece? Quando eu não tenho a carta no meu pool de cartas, ela fica dessa forma, vermelhinha. Então posso arrastar para cá, ter uma pequena travada. E aí eu estou tirando ela do meu deck. Eu só vou voltar aqui. Eu tirei a minha cartinha verde. Tá, bom que eu consigo pesquisar. Aqui em cima eu tenho a mana branca. As cartas brancas, azuis, pretas, vermelhas, verdes. Aqui são as cores, aqui são as multicor. E daí eu posso clicar em cada uma e fazer uma seleção. Por exemplo, vamos supor que eu só quero ver cartas verdes. Então eu tiro o símbolozinho de branco e daí eu vejo só as cartas verdes. Eu posso ver elas dessa maneira, passando aqui, elas pequenininhas. Então, se eu passar o mouse em cima, elas ficam grandes, eu consigo ler. Ou eu posso deixar dessa maneira aqui e procurar a minha carta assim. Eu não quero ver verde, eu quero ver as brancas. Quero aqui, clico na branca. Quero ver terreno. Clico aqui, nessa parte de terreno. Daí eu estou vendo só os terrenos. Isso aqui são os artefatos, né? As incolores. E essa daqui, eu não lembro o que é essa daqui. Tá. E aqui eu tenho os filtros avançados. Então eu posso definir a coleção, se está na minha coleção, se não está na minha coleção. Então, por exemplo, se eu deixar não está na minha coleção, eu vou ver cartas apenas que eu não tenho na coleção e eu precisaria comprar essas cartas depois, tá vendo? Nenhuma dessas cartas eu tenho na minha coleção. Eu poderia pesquisar cartas que eu tenho 1, 2, 3, 4, o tipo de raridade, o tipo da carta, se ela é uma criatura, mágica instantânea, artefato, batalha, terreno. Aqui desse lado eu posso escolher o formato que eu quero fazer a pesquisa. E aqui eu tenho a validade do formato. Então tá vendo? Se eu quero saber quais tipos de cartas fazem parte do padrão, do standard, basta eu deixar aqui e eu vejo quais que são parte do formato. E aqui eu tenho a parte que são inválidas no formato, são todas as coleções. Eu posso, por exemplo, pesquisar por uma coleção aqui e vai mostrar as cartas apenas daquela coleção. Antigamente não era assim, né? Era tudo junto, acho que deram uma atualizada. Então basta eu clicar aqui, dar um OK, vai mostrar as cartas apenas daquela coleção. Beleza? Eu gosto às vezes de deixar, quando eu vou procurar alguma carta, eu gosto de procurar assim. Depois quando eu vou dar uma olhada no deck, eu prefiro deixar ele dessa maneira para saber. Eu consigo procurar aqui também o tipo de carta, por exemplo. Agora eu não vou saber de qual é alguma carta específica, mas eu poderia digitar o nome dela aqui ou digitar, por exemplo, coelho. E daí eu vejo todos os coelhos. Como eu deixei com filtro, eu estou vendo apenas os coelhos daquela coleção.
posso ir lá tirar o filtro. Eu ver todos os coelhos que eu tenho, né, no caso, e que estão em várias coleções do Standard. E aí eu posso fazer essas brincadeiras e procurar uma carta específica. Ah, eu quero montar um deck temático de coelho. Eu digito aqui coelho e vou encontrar todos os coelhos que estão disponíveis no Standard, daí montar meu deck. Isso aqui é quando eu tenho um deck pronto e eu estou editando esse deck. Deixa eu sair aqui e descartar mudanças. Agora vamos supor que eu quero construir um deck. Então, se eu quero construir um deck, eu vou clicar nesse sinalzinho de mais. Por exemplo, eu quero construir um deck de demônios que eu estava pensando em construir. Então, eu quero padrão. Aqui eu já defini que eu quero padrão. Eu vou digitar aqui demônio. Esses aqui são os demônios que eu tenho disponível na minha pool de cards. Eu poderia, por exemplo, olhar os que eu não tenho também. E aí, tá vendo? Esses daqui que não estão meio cinzinho apagados, são os demônios que eu não tenho no meu deck. E aí, quando eu adiciono, ele já me joga 24 terrenos. Então, cliquei aqui 2 vezes, posso adicionar 4, tá vendo que ela tá apagada? Aqui eu não sei se eu tenho. Por exemplo, essa aqui eu quero 3. Vamos supor, esse aqui eu tenho 1. Tá vendo? Quando eu tenho na coleção, ela vem coloridinha. Se eu começo a adicionar, ela fica apagada, me mostrando que provavelmente eu não tenho uma, não tenho 2 ou não tenho 3 cartas. Tenho apenas algumas delas. E aí, para me saber quantas eu tenho e quantas eu não tenho, vamos adicionando cartas aqui aleatórias. Tá vendo? Eu vou adicionando, 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 e daí minha coleção, meu deck vai ficando dessa maneira. Aí eu vou clicar aqui, eu vejo como que tá meu deck, eu vejo os tipos de cartas que estão presentes, eu vejo as criaturas, feitiços, encantamentos. E aí vamos supor que eu quero, por exemplo, mudar essa imagenzinha aqui. Para mudar essa imagenzinha aqui, eu pego uma carta, arrasto e eu jogo para lá, viu? Dessa maneira. Quero mudar o protetor de cartas, eu clico aqui, por um deck de demônio, isso aqui parece bem demoníaco. Confirmar. Quero mudar o companheiro não tá legal esse companheiro. Vamos botar esse cachorro aqui. Em avatar também a gente vai mudar, a gente vai botar, por exemplo, esse carinha aqui que mexe com demônios. Eu volto e tá aqui, vai ficar atualizado com aquilo, beleza? Tá, então eu falei que eu quero saber quais tipos de cartas eu preciso. Se eu clicar aqui em mudar o layout, eu vejo que eu vou precisar de 2 conselho demoníaco, vejo que eu vou precisar de um receptáculo, um Vito, 3 Ob, e assim eu vejo quais cartas eu vou precisar ou não. Tá, isso seria como eu estivesse montando um deck. A gente tem uma outra maneira que é importando decks. Descartar mudanças. Aqui nessa parte de baixo eu tenho detalhes do deck, eu tenho o coraçãozinho que é adicionar aos favoritos, vou deixar ele com o coraçãozinho, ele fica lá em cima. Eu posso importar, eu posso exportar ou posso duplicar. Por exemplo, se eu clicar aqui e duplicar, agora eu tenho um segundo deck igual. Então, por exemplo, eu quero deixar esse aqui, quero fazer edições para ver se compensa, mas eu quero deixar o original, eu posso fazer isso. Aqui embaixo eu estou apagando. Se eu clicar aqui exportar, ele vai copiar esse deck para a minha área de trabalho. Então, se eu der um Ctrl V, eu vou ter toda a lista desse deck. E se eu clicar aqui em importar, ele vai trazer aquele deck importado que está no meu Ctrl C. Ponto importante, quando eu vou importar um deck, geralmente tem a lista que o pessoal posta, então você vai selecionar toda aquela lista e vai dar um Ctrl C. Só isso, Ctrl C, venho aqui, clico na parte de importar. Outro ponto interessante, essa parte aqui em vermelhinha quer dizer que eu não tenho coringa suficiente para montar esse deck. Essa parte aqui que está com esse símbolozinho, que é uma florzinha, quer dizer que eu posso criar todos e montar esse deck aqui. Esse aqui, por exemplo, eu tenho o Ractus Reanimator aqui, que também está com florzinha. Opa, acho que deu uma bugada. E aí, então, se tá daquela florzinha, tá vendo? Eu não tenho essa carta, não tenho essa, não tenho essa, não tenho essas. Então, quer dizer que eu tenho coringas suficientes para montar esse deck. Então, tenho essas peculiaridades aqui na parte de decks também. A gente vai ver isso no nosso segundo vídeo, que é como comprar cartas e como craftar cartas, beleza? Eu te espero lá no nosso segundo vídeo e
a parte de decks era isso que eu tinha para falar para vocês. Até mais, tchau, tchau.